Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Deus é também um dia muito importante. Foram celebradas também Eucaristias. O que é que, de facto, quais as mensagens principais nesta festa do Corpo de Deus? O Corpo de Deus também é um momento importante em que se pretende valorizar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, em que é importante, e por isso até é feriado nacional, poder participar na celebração, e também a importância da procissão do Corpo de Deus, que tradicionalmente é uma manifestação pública da fé cristã. Este ano não podemos fazer as procissões, no entanto, aqui nas nossas paróquias, na nossa unidade pastoral, concretamente no Seixo, no Hervedal e em Lagares da Beira, houve também uma espécie de procissão do Santíssimo, que se enfeitaram as ruas de modo muito artístico, muito dedicado, e depois o Santíssimo passou num carro no dia da procissão com o seu padre. Um momento muito marcante que no fundo mostra a raiz da fé, e a fé na presença real de Jesus na Eucaristia, o corpo de Cristo. Pronto, então também é uma manifestação pública desta fé. Mas depois houve também duas homilias que eu gostaria de recordar, digamos assim, com momentos interessantes, que têm uma mensagem que tem a ver com o Bispo de Porto e o Bispo de Coimbra, que me parece que tem muito a ver também com a nossa realidade de vivência da fé, que muitas vezes não é assim profundamente vivida. Então o Bispo de Coimbra, ou melhor, o Bispo do Porto, lamenta a forte desvalorização do apreço pela missa de domingo. Ou seja, a pandemia ainda veio a pôr menos importância na celebração da missa. Deixámos de ir à missa e dissemos, pronto, não se pode ir, veja-se na televisão ou pelo Facebook. O problema é que aquilo causou uma maior separação. E agora que até podemos voltar, preferimos não voltar, já nos desabituámos. Então, gostei muito deste toque, porque efetivamente temos que redespertar o sentido da fé. Porque o celebrar a fé, o estar presente, o escutar a palavra de Deus, o fazer silêncio durante a celebração, tudo isso ajuda ao renovamento espiritual do crente. E então, muito importante esta mensagem, que também se aplica muito aqui nas nossas paróquias. Era isso que lhe queria perguntar. Também sabemos que há limitação em termos da ocupação dos espaços, mas também se tem notado isso, Sr. Padre, alguma dificuldade no regresso das pessoas à igreja? Penso que sim. Havia pessoas que habitualmente participam ocasionalmente ou deixaram mesmo de participar. Algumas pessoas por precaução, por algum receio, mas agora já temos todas as vacinas, parece que as coisas estão um pouquinho melhores, as vacinas são eficazes, basta ver que nos lares não houve mais nenhum foco de... Portanto, podemos também voltar a ter a necessidade. Portanto, o Sr. Bispo dizia desvalorização. Portanto, acabámos por desvalorizar. Não sentimos a necessidade. E isso é que é preocupante. Porquê? Porque significa um enfraquecimento da vivência da fé e da vida espiritual. Portanto, é também um convite para todos os nossos ouvintes. Cabe agora a cada um, não é? Exatamente. Ir de novo buscar essa vontade. E sentir que é importante, voltar a sentir, porque é alimento da fé. Porque se a fé não se alimenta, fica uma fé morna, fria, e acaba por não ser muito eficaz na vida concreta. E a fé deveria renovar o nosso modo habitual de viver. Sr. Padre, também lhe chamou a atenção a mensagem do Sr. Bispo de Coimbra. Exatamente, também do Sr. Bispo de Coimbra, até na nossa diocese, muito interessante, porque ele fala da necessidade de revitalizar a catequese das crianças e também da sua participação na missa de domingo. Portanto, no fundo, o Sr. Bispo vai no mesmo tom. Aqui, concretamente, falando das crianças e da catequese. Vimos ver uma celebração sem crianças, fala-nos de maior pobreza, fala-nos de falta de esperança ou de falta de caminho. Portanto, convidar de novo os pais e os catequistas e as crianças
a participarem na Eucaristia. Concretamente aqui em Oliveira do Hospital, a nossa igreja é demasiado pequena, a verdade também é essa, não podemos participar. Se viessem outras crianças não havia possibilidade, Claro. ou se viessem. Mas temos até voltado a fazer participar na missa por grupos, um dia vem outro dia vem outro. Isso acho que é muito importante. Mas nas outras paróquias, em que até não há tantas crianças e há lugar, também não estão. Portanto, também me pareceu muito oportuno, e também para o nosso conselho, portanto, convidar os catequistas, as crianças, mas sobretudo os pais, que também levem os filhos à catequese, porque aí a catequese sem a participação na Eucaristia é uma catequese demasiado débil. Então esse hábito de participar na Eucaristia, de sentir o domingo como o dia do Senhor, de rezar, de escutar, de estar um pouquinho, um tempo, até com o próprio comportamento diferente, tudo isso é educativo para a vida e educativo para a comunidade cristã e para a vida da pessoa como cristã. Muito bem. Sr. Padre, ainda há aqui um apontamento também pelo Bispo de Viseu, que publicou normas sobre os funerais. Exatamente, também muito interessante, justamente tem data do dia de hoje, dada a situação como vai evoluindo, e ele diz que a partir de agora os funerais deixam de ser só no cemitério, como aliás nós também temos feito, e passam a ser com missa de corpo presente, ou celebração da palavra, na igreja, e depois os ritos próprios também do cemitério. Portanto, 2 momentos. Continua a não poder haver o acompanhamento, ou a procissão, ou as festas, ou romarias, ou acampamentos. Isso ainda não está permitido, mas sim o celebrar e convidar as pessoas a que possam voltar à igreja, não é? E que, aliás, é um local mais apropriado. E então já se poderá fazer isto. Depois Mas isto só na Diocese de Viseu, portanto... Isto é determinação para a Diocese de Viseu, mas que... poderá servir de exemplo exatamente. para aliás, o Sr. Bispo de Coimbra já tinha referido há quase um mês esta opinião que também se devia voltar às igrejas, mas deixou um pouquinho ao cuidado de cada unidade pastoral ou de cada concelho que fizessem as coisas segundo a evolução também da prudência por causa da pandemia. Claro. Portanto, concretamente, o nosso conselho, pensamos que agora, na próxima semana, iremos ter uma reunião com os padres do Arciprestado e vamos deliberar conjuntamente, mas penso que também, a partir da próxima semana, poderemos voltar justamente a este que era o nosso horizonte, poder celebrar a missa de corpo presente, fazer o rito no cemitério. Depois, a procissão da igreja para o cemitério, é que eventualmente teremos que ver como é que se faz. Não poderá haver a procissão tradicional. Normalmente as pessoas que estão na missa ou na celebração da palavra também querem estar depois no também momento, se deslocam. não é? Se for uma distância grande, terá que ser de carro. Quando for pequena, pronto, terá que haver acompanhamento, mas sem essa forma de procissão. Claro. Não é? Depois também os velórios. Os velórios, neste sentido, passarão também a ser feitos nas capelas mortuárias, com o cuidado, que não era como antigamente, em que está toda a gente. Portanto, seria o velório para os familiares mais próximos e mantendo as normas que estão propostas para os espaços fechados. Mas sim, significa também uma abertura, porque é muito difícil. Falece uma pessoa e depois há a despedida no cemitério e não há mais momento. Sim, não é? Então, neste sentido, momentos difíceis para as famílias. Portanto, penso que isto também ajudará a que as pessoas possam ter um momento de oração e de presença. Aliás, eu já vi pessoas que me disseram: se a minha mulher, eu não posso não estar lá com ela a despedir-me dela naqueles momentos. Claro. Gostei de ouvir isto, não é? No fundo, é uma vida que se viveu no amor, depois de repente há uma ruptura radical e a pessoa nem pode estar. Então, vamos abrir essa possibilidade também, possivelmente a partir da próxima semana, justamente para que, mas com as restrições que são requeridas. Portanto, não pode estar toda a gente, seria para os familiares mais próximos, mas já daria esse conforto também às famílias. Muito bem. Sr. Padre, também para falarmos um pouco acerca da revisão do Código de Direito Canónico, o livro 6 do Direito Penal, de 1 de junho. Portanto, há aqui aspectos que queres abordar. Exatamente. Houve agora, no dia 1 de junho, o Papa promulgou a revisão do livro 6 do Direito Canónico, que tem a ver com o direito penal, ou seja, as sanções na Igreja. E há uma revisão
bastante alargada, que pretende tornar as coisas mais simples e mais pragmáticas, mas onde são colocadas fundamentalmente duas questões que são vistas com um olhar mais gravoso. Ou seja, as questões de pedofilia e pornografia infantil passam a ser crimes muito mais, com punição mais severa, digamos assim. E também as questões de crimes económicos e financeiros, também com repercussões mais sérias. Isto a nível de igreja. Depois há o direito civil. A nível de igreja, o que quer dizer? Pode ser privação da função, pode ser suspensão e pode ser até questão monetária, suspensão do vencimento ou privação até dos rendimentos que a pessoa possa ter. Isto para as pessoas que tenham cargos e funções eclesiásticas ou funções na igreja, sejam clérigos ou sejam civis que que tenham funções dentro da igreja. Portanto, que é o grande problema que neste momento existe, e o Papa quis responder. Portanto, a questão da pedofilia, que tem sido um drama muito grande, surpreendentemente grande, e que tem afetado muito a igreja. E depois também a questão da economia, dos desvios, da má administração. Então o Papa está muito atento, não só no Vaticano, portanto isto tem muito a ver com o Vaticano, mas depois tem a ver com a Igreja Universal. Então, portanto, mas estas punições já existiam, mas não de forma tão acentuada. Exatamente, já existiam, mas não tão severas, e agora estão muito mais... E depois estas punições associam-se também às punições do direito civil. O direito civil são as punições oficiais, claro, que a pessoa vai para a prisão e que claro. Aqui é mais a nível de funcionamento interno. Exatamente, não tem propriamente esse efeito restritivo da liberdade. Claro, claro. Mas tem a ver com o funcionamento dentro da própria igreja. Como uma pessoa que tenha acusado destes crimes poderá perder o ministério ou poderá ser muito limitado no exercício do ministério. Não é? É neste sentido. Muito bem, é justo, não é, Sr. Padre? Sim, é verdade, e oxalá tudo isto... Como dizia há pouco, esta questão da pedofilia, sobretudo, tem sido um bocadinho bastante preocupante no seio da Igreja, e é importante que, de facto, se tomem este tipo de medidas. O sentido do direito penal na Igreja tem também dois objetivos. Por um lado é prevenir, corrigir, e por outro lado é também recompensar aquele que foi vítima. Portanto, é dar um bocadinho de justiça à pessoa que sofreu. Portanto, isto é também um gesto que a Igreja quer estar atenta ao mundo e dizer que estamos todos numa batalha contra o crime, digamos assim, tanto financeiro, económico, como neste caso moral, e que pretendemos defender o bem da comunidade e o bem das pessoas. Por isso, vamos estar atentos e, sobretudo, ter cuidado em não facilitar em situações que são realmente, que têm a ver com o bem dos outros ou o bem da economia, pois sermos justos e equitativos e quase daria democráticos para que a Igreja também dê testemunho no mundo e possa apresentar-se com o rosto levantado e com a cara destapada, digamos assim, sem medo. Credibilidade. E com credibilidade, exatamente. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, portanto, dia 6 de junho. Estamos no tempo comum, ao 10º domingo do tempo comum, ano B. Sr. Padre, na primeira leitura do livro do Gênesis, temos aqui um apontamento às consequências do primeiro pecado de Adão e Eva. Exatamente, não tem a descrição do pecado em si, mas sim daquilo que veio a seguir. Isto tem a ver um pouquinho com o Evangelho, em que depois iremos ver uma situação um bocadinho difícil com Jesus, por causa também do demónio. Então aparece aqui que depois do pecado, portanto, Adão e Eva, Deus tinha-lhe dito: podes comer todos os frutos menos deste, e foi logo esse que eles foram comer. Portanto, também é um sentido especial, que é o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal pertence a Deus. Deus é que diz o que é bem e o que é mal. Eu não posso dizer o que é bem e o que é mal, porque se eu digo, não, abusar de uma criança para mim é um bem. Não é um bem, é um mal. Claro. Mas a pessoa que rouba diz: isto para mim é um bem. Não é um bem, é um mal. Portanto, o saber o que é o bem e o que é o mal pertence a Deus. Deus é que diz o que é bem, no sentido de que na sua vontade criadora Ele opta e no fundo diz: o bem é o amor. O egoísmo, o orgulho, a ofensa, isso é o mal. Depois aparecem os mandamentos que tentam um bocadinho especificar. A palavra de Deus está sempre a mostrar aquele que é o caminho da vida, que conduz ao bem, e aquele que é o caminho da morte, que conduz ao mal. A pessoa diz: se aquela pessoa me ofendeu,
eu tenho o direito de me vingar. E, aliás, o Antigo Testamento até eu dizia: mas diz não, mas o bem não é esse. O bem não é vingar, o bem é perdoar. Portanto, isto é Deus que o diz, e que nós entendemos também interiormente que isso é assim. Ainda por vezes não seja muito fácil. Ora, muito bem. Pôr em prática. Não é fácil, não é fácil. Isso é outra história. Pelo menos este último exemplo que deu, não é? Tantas vezes que nos sentimos prejudicados ou afetados e aquilo que menos queremos é perdoar. Pois, exatamente. É uma verdade, Sr. Padre. É, claro. Mas o Senhor disse: perdoai. E ensinou-nos o Pai Nosso em que dizemos perdoai. Até dizemos: perdoai-nos como nós perdoamos. Pois. Portanto, isso é muito importante. O bem é perdoar. Não é? Mas isso... E quando nós vamos neste caminho, então aproximamos-nos de Deus e experimentamos a liberdade interior e a alegria interior. O que é que aconteceu a Adão e Eva? Eles pecaram, logo assim esconderam-se, tiveram receio de: fizemos algo que não está bem. Então o Senhor foi ter com eles, não é? E dialoga com Adão. Eles reconheceram que estavam nus. Portanto, antes de estar nu não tinha mal, depois passou a ter, portanto, já uma desordem na pessoa. Adão diz: não, a culpa foi da Eva. A Eva diz: não, a culpa foi da serpente. E então Deus depois tem aqui umas palavras muito interessantes, não é? No fundo, diz para a serpente é o símbolo do mal, portanto, isso é uma linguagem figurada, não quer dizer que tenha acontecido assim materialmente. É como uma parábola que conta aquilo que é o mal e como é que o mal atua. E então tem uma afirmação muito bonita. Disse então Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer o pó da terra todos os dias da tua vida. Portanto, a serpente que rasteja no chão, símbolo do mal, como se fosse uma punição dessa tentação que ela fez. Mas depois diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar, ou tentarás atingi-la no calcanhar. Então, logo no início, junto com o primeiro pecado, vem a promessa da redenção. Quer dizer, da tua descendência, um dos teus filhos vai esmagar a cabeça da serpente. O Novo Testamento e a visão cristã vê nisto a figura de Cristo, descendente da mulher, que ele esmaga a cabeça da serpente. Portanto, não caiu em tentação, venceu o mal, ainda que isso tenha sido também muito sofredor para ele. Mas aqui apareceu então um caminho novo. Eu não tenho que ser submetido ou ser vencido pela tentação. A tentação está sempre a morder-me o calcanhar, está sempre a atacar-me, mas eu posso esmagar-lhe a cabeça, portanto eu posso vencer a tentação. Isto aconteceu em Cristo, por isso até se chama esta pequena passagem o proto-evangelho, o anúncio da boa nova. O mal será vencido. Isto veio-se a realizar plenamente em Jesus Cristo. Portanto, e nós hoje podemos também olhar para o mal não como uma fatalidade à qual eu tenho que me submeter, mas como uma luta na qual eu posso ser vencedor. Mas implica uma decisão, uma determinação, uma vontade grande, sabendo que muitas vezes para vencer o mal há um caminho de cruz a passar, porque o mal é muito poderoso. E se pensarmos em tudo o que existe de mal, em termos económicos, em termos de violência, em termos de relação, em termos de injustiças, em termos de ofensas, em termos de divisões, em termos de egoísmos, em termos de uns contra os outros, de guerras, de tudo, parece que o mal domina o mundo. E por isso é tão difícil. Mas temos aqui a garantia de que é possível. É possível vencer o mal apoiando-se na vitória de Cristo, descendente da mulher. Portanto, a mulher, que parece que foi a primeira a entrar, a ser vítima do jogo da serpente. Exatamente, é também da mulher que vem a esperança da vitória. Por isso, eu diria um texto muito bonito que, na linguagem bíblica, nos transmite a mensagem de esperança de que vivemos num mundo onde o mal existe, mas esse mal será vencido. E esta promessa foi cumprida em Cristo.
Mas hoje continua a haver o mal. E parece que... Pois continua. Por isso é que estas leituras, estas parábolas são sempre tão atuais, não é? Mas hoje eu sei que tenho a possibilidade de vencer o mal. Isso aqui é importante. E é importante, Sr. Padre, muito importante, que nos ajude aqui a interpretar cada uma das leituras, porque é importante ler nas entrelinhas e perceber a mensagem que nos é transmitida. Por isso é que estamos aqui, não é? Exatamente. Sr. Padre, na segunda leitura da segunda epístola aos Coríntios, temos uma primeira ideia de que a fé leva ao anúncio. Exatamente, isso também é muito atual. Anúncio é falar de Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Deus, anunciar que Deus é amor, anunciar que Deus nos ama, que Deus me ama a mim. E ama-me a mim não é quando eu sou bom, ama-me a mim como eu sou. E quando eu sou pecador, Deus ama-me e perdoa-me. E este é um anúncio que a Igreja tem que fazer. E diz, então isto, acreditei, por isso falei. Ora, se eu acredito, automaticamente sou convidado a falar. Aquele que acredita, e acredita profundamente, tem que falar. Porquê? Porque isso não é uma lei externa, é uma lei interna. É que eu dentro de mim, quando eu tenho algo bom, eu comunico ao outro. Acontece em tudo, não é? Quando uma mãe está com o seu filho todo bonito, é radiosa e toda a gente, tudo. Quando acontece uma coisa boa, a gente fala dela aos outros. E com a fé é a mesma coisa. Quando eu me dou conta do amor que Deus me tem e da possibilidade de uma vida nova que Deus me dá, automaticamente me leva a comunicar. E depois Jesus também pediu que falássemos. Mas é este dinamismo, às vezes nós somos cristãos incapazes de comunicar. Eu não digo nada. Porquê? Ainda não tens a fé forte dentro de ti. Ainda não acreditaste o suficiente. Por isso o Papa Francisco diz tantas vezes, todo cristão é discípulo, acredita, segue a Cristo e é missionário. Quer dizer, anuncia, fala, comunica. Nós precisamos de comunicar. Mas para eu comunicar tenho que ter a certeza. Não falo de coisas inseguras. Acreditar, não é? E então às vezes estamos um pouquinho inseguros e depois escondemos-nos, temos receio. Se acreditássemos com força como São Paulo, apesar das dificuldades, vêm contra mim e eu falo na mesma. E disseram ao Paulo, já te proibimos de falar, mas eu devo obedecer a quem? A vós ou a Deus? E continuava a falar na mesma. Portanto, era a força da fé que estava dentro dele e que hoje também nós somos convidados a participar desta mesma força. Nesta epístola ainda, segunda epístola aos Coríntios, ainda esta segunda ideia do homem exterior e o homem interior. Exatamente. Portanto, São Paulo depois também diz, olha, vivemos neste mundo difícil e há um homem interior e há um homem exterior. O homem exterior vai se arruinando, vai desfalecendo. Falava da perseguição que ele sofria, mas fala também da própria história da vida, da saúde. Com o tempo nós vamos enfraquecendo-nos. Mas diz, o homem interior vai se renovando dia para dia. Portanto, se eu externamente me debilito, internamente posso me tornar mais forte. E ele diz, nós não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis. O visível acaba por fracassar. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Fala desta vida da fé, da vida do amor de Deus que brota do coração. Então diz aqui algo que é muito bonito. Diz assim, irmãos, sabemos com efeito que quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda for destruída, temos uma habitação no céu, obra de Deus, uma casa eterna não construída por mãos humanos. O que é que está a dizer São Paulo? Nós vivemos neste mundo, vivemos no nosso corpo, chega um momento que ele se vai debilitando, mas temos uma habitação que é dom de Deus, que é vida eterna. Portanto, no fundo está a dizer, o homem não se explica só pela sua vida neste mundo. Eu tenho vida eterna. E a vida eterna é essa realidade invisível que é mais poderosa. E ainda como o homem exterior se vai debilitando, com a idade, com a doença, o homem interior vai se fortalecendo. Ainda que eu seja perseguido, dentro da fé está forte na mesma. E ainda que me tirem a vida, não há problema, porque o Senhor dá-me vida eterna. Dá-me um dom de uma vida que permanece para sempre. Então nós cristãos necessitamos também de revalorizar a vida eterna, que é o sentido da fé. Não viver só para este mundo. Eu vivo para alcançar o céu,
para estar com Nossa Senhora, Cristo, os santos no céu. É a vida eterna. E não temo desmoronar-me fisicamente ou o meu corpo exterior com tal que conquiste a vida eterna. Por isso Cristo morreu na cruz e por isso temos o testemunho dos santos e temos tantos cristãos que foram capazes de renunciar a um bem deste mundo em função de um bem maior, que é a vida eterna. Este sentido de vida eterna, eu tenho fé, não é só para o bem, para estar bem neste mundo. Muitas vezes nós ligamos a fé ao bem-estar deste mundo. Cristo nunca prometeu o bem-estar neste mundo. Claro que há uma conquista que temos que fazer e temos que ir melhorando e melhorando o mundo, isso sim, mas não é a nossa garantia. A nossa garantia é a certeza da vida eterna, que vem por um coração que ama. Aquele que ama tem esse amor que levará para sempre. Aquele que está muito bem neste mundo, mas através da injustiça, da maldade, do engano do outro, está a caminhar para o fracasso e não para este dom sublime que esperamos alcançar. Por isso, portanto, deve ser esse o foco, não é? O apóstolo, exatamente, sabe que vive neste mundo, mas a meta é a vida eterna. E isto é uma ideia muito repetida também na Sagrada Escritura, mas que às vezes nós acabamos por egoisticamente, só como nos pensamos importa nós. o momento presente. Exatamente, falta-nos este horizonte. Exatamente, faz tempo que... Sr. Padre, avançamos então para o Evangelho segundo São Marcos. A ideia de que que nos apresenta uma acusação estranha: Jesus está possesso do demónio. É uma coisa, eu diria que este episódio, com o Diogo, fica muito difícil, porque parece que é um dia mau para Jesus. Toda a leitura parece que há aqui uma tensão em que Jesus, olha, este dia correu-me mal. Correu-lhe mal. E o que é que acontece? Jesus estava em casa, havia muita gente que estava à volta dele e começa logo assim. Os parentes, ao saber que ele estava ali, foram buscá-lo porque diziam, está fora de si. E outras traduções diziam, está louco, isto passou-se. Portanto, uma coisa estranha, porque era tanto o impacto que Jesus tinha, tantas pessoas que o seguiam, que assim, mas como é que é isto? Isto aqui está mais além das medidas. E depois levanta-se um escriba e insulta-o. E diz, tu fazes isto tudo é por Belzebu, é pela força do demónio que está em ti. E o Senhor, só me faltava esta. Pois. E então ele disse, como é que é possível? Não, se eu lutasse pelo demónio, contra o demónio, eu estou a lutar contra o demónio. E diz uma coisa muito, muito interessante. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Pecados, blasfémias, tudo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. O Senhor estava ali já, ferveu-se-lhe as coisas e disse, vocês estão a passar-se dos carretes. Pois tenho-vos a dizer que quem pecar contra o Espírito Santo está perdido. E porquê que ele diz isto? Porque estavam a dizer que ele era possesso do demónio. Ele estava possesso do Espírito, estava cheio do Espírito Santo. Sentia ali o poder do Espírito Santo a libertar as pessoas do mal, a anunciar, a curar. E os outros vêm acusá-lo. Então tem esta afirmação que também ficou como uma afirmação muito pesada do Senhor. Porque a fé da Igreja e a esperança da Igreja é que Deus perdoou todos os pecados. Portanto, isto foi um pouquinho interpretado como esta falta, o fechar o coração à ação de Deus. O Espírito Santo é aquele que atua em nós. Quando eu me fecho radicalmente e digo não radicalmente a Deus, Deus não pode ir contra a minha decisão, nem contra a minha liberdade. Deus respeita o homem. Portanto, este fechamento até às últimas consequências seria terrível. E penso que isso que o Senhor está a dizer, não é? No fundo, é que se eu recuso radicalmente abrir o meu coração, Deus respeita-me. Claro. Não vai violentar, mas lamenta muito. Então, e o Senhor diz isto, sinto aqui assim um ar duro, pesado. Tal foi a ofensa que lhe fizeram. E ele então reagiu assim, como quem diz, já estou a ficar cheio, estou com o saco cheio, não é? Pois. E então diz esta coisa assim tão forte. Pronto, mas no entanto é o Senhor que o diz, portanto isto aqui é para tomar mesmo a sério. Claro. No fundo está a dizer, cuidado, não feches o teu coração porque ficas empedernido.
E aí depois nem Deus te pode salvar. Quer dizer, Deus necessita do sim da tua liberdade para atuar em ti. Deus não obriga ninguém. Claro, depende de cada um, não é? É uma proposta de estar salvação. Predisposto E para... tenho que abrir o coração, porque senão posso ficar fora. Seu Padre, temos que avançar no nosso programa ainda sobre este Evangelho. Aqui uma alusão à nova família de Jesus. Exatamente, portanto, neste contexto todo. Depois diz, a tua mãe e os teus irmãos, na linguagem, os teus parentes, estão aí fora e querem ver-te. E Jesus, com toda esta coisa, diz, mas quem é que são a minha mãe e os meus irmãos? Vocês estáis a olhar tudo para a carne, tudo para o mundo. E diz, os meus irmãos, ou melhor, aqueles que escutam a palavra de Deus, esses são os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe. Portanto, está a dizer, olha, eu estou aqui a anunciar uma nova família. Vocês só olham para as coisas deste mundo, para a realidade deste mundo. É muito mais importante a família espiritual que eu estou a criar, que vem pela fé, do que a família física. Portanto, aqui Jesus não está a desprezar a sua mãe nem a sua família. Está a dizer que a minha verdadeira família, que vem pela fé, abrange todos os homens, todos aqueles que escutam a minha palavra e acreditam. Portanto, quando aqueles estavam a não acreditar, tudo contra ele está a dizer, olha, o único importante é acreditar, acolher a boa nova. E aí estabelece uma nova relação. E são meus familiares, são da minha família. E a vida cristã tem este facto notável, é que nós não escolhemos aqueles que acreditam. Nós juntamos-nos na igreja. Não escolho aqueles que vão. Vêm aqueles que o Senhor chamou, aqueles que acolheram o seu chamamento. E esses que vieram são os meus irmãos e as minhas irmãs. São a minha família. Isto acontece, por exemplo, na vida religiosa e acontece na nossa paróquia. Os que vêm, os que estão... São os que pertencem à família. Mas não sou eu que os escolho. Claro. Não são os meus amigos. São aqueles que acreditam. E isso faz uma nova família. Nós precisávamos muito de ter também este sentimento, esta experiência de ultrapassar as rivalidades e as diferenças pessoais. A realidade da fé supera a própria realidade carnal ou da condição de sangue. Quer dizer, a realidade da fé, essa é a verdadeira. E a realidade de sangue integra-se também nesta realidade de fé, porque esta é a nova realidade do Reino de Deus, em que o amor a Cristo é o determinante mais que todas as outras coisas. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa. Temos sempre uma sugestão musical para o fecho. O que é que sugere para o programa de hoje? Pronto, então ficamos com um cântico de TZ, destes cânticos suaves, tranquilos, harmoniosos, mas com um cântico também muito simples, muito bonito, vai repetindo. Cantarei ao Senhor enquanto viver, nele encontro a minha alegria. E é isso que todos somos chamados a fazer, a poder abrir o coração a Deus e descobrir que Ele é fonte da nossa verdadeira alegria. Estamos já a ouvir este tema em fundo. Já regressamos, Sr. Padre, para nos despedirmos. Pode ser?
E é com esta sugestão musical proposta pelo Sr. Padre António Loureiro que terminamos o nosso programa Palavras de Esperança. Sr. Padre, muito obrigada por ter estado connosco nesta sexta-feira, olharmos para a liturgia de domingo. Muito obrigado também a todos os nossos ouvintes, à Liliana. Vamos ficar então com o coração aberto para que também nós encontremos em Cristo a nossa alegria. Todos um bom domingo, uma boa semana. Para si também, muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa Palavras de Esperança. Estamos de novo juntos num próximo programa. Às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.